No vídeo de hoje eu vou te mostrar o que é renda fixa, explicar como que funciona, quais são as principais siglas para você que está começando no mercado financeiro, não se assustar com aquela sopa de letrinha que você vai encontrar. Tá interessado? Vamos pro vídeo. Fala pessoal, meu nome é Jonathan Sanches, aqui a gente fala de mercados, economia e investimento e hoje eu vou mostrar no vídeo para vocês basicamente o que é renda fixa, te explicar como que ela funciona e quais são as principais siglas que você vai encontrar no mercado financeiro, principalmente para você que está iniciando, porque às vezes é muito complicado, a pessoa está começando ali e está vendo um CDB, um CDI, o que é um LCI, o que é uma LCA. Então eu vou passar para vocês aqui as principais siglas e mostrar que, na verdade, elas estão ali no mercado financeiro para ajudar a gente. Quando a pessoa acredita que aquilo ali está complicando, ela não sabe o que é, não tem uma explicação muito concreta, mas vou mostrar aqui realmente que elas são muito mais intuitivas do que você pode imaginar. E para começar aqui eu vou dar um exemplo bem simples que é muito comum você achar no mercado financeiro. Digamos que você compre um CDB de liquidez diária ali no seu banco, como por exemplo o Nubank, que ele vai render 100% do CDI. É muito mais fácil você falar que você comprou um certificado de depósito bancário que rende 100% de um certificado de depósito interbancário. Entendeu como é muito mais fácil? Então, o que você tem que entender é basicamente o que significa cada uma dessas siglas, que isso vai facilitar muito para você a jornada que você vai ter no mercado financeiro. E para começar aqui, a principal sigla que você vai encontrar no mercado financeiro é a taxa Selic. E o que é Selic? Selic é Sistema Especial de Liquidação e Custódia. E ela nada mais é do que a taxa básica de juros utilizada na economia. Então ela é determinada pelo Banco Central, que também vai ter outra sigla. Geralmente as pessoas chamam de BC. Nada mais é do que Banco Central. E essa taxa Selic vai determinar não só a taxa de juros base da economia, como também algumas taxas, por exemplo, como financiamento, um empréstimo, um consórcio ou alguma coisa do tipo. Então ela vai ser a base principal ali, que vai ser por onde o Banco Central vai conseguir realizar boa parte da sua política monetária para controlar tanto a inflação quanto a oferta de dinheiro dentro da economia. E essa taxa que é determinada dentro do Banco Central é escolhida pelo Copom, que é outra sigla que vocês vão encontrar no mercado financeiro, que significa Comitê de Política Monetária, que nada mais é do que uma cúpula dos principais integrantes ali que vai ter dentro do Banco Central, que vai decidir qual vai ser o ritmo da política monetária ali utilizada pelo Banco Central. E também bem próximo da Selic a gente vai ter a taxa CDI. O que é CDI? É um certificado de depósito interbancário, ou seja, é um certificado utilizado entre bancos ali para você verificar um empréstimo que vai ser utilizado entre bancos. Vamos lá. Será que os bancos fazem um empréstimo entre eles? Sim. E eu vou explicar aqui um pouco como que isso funciona. Quando o dia se inicia para um banco, ele vai ter um balanço ali de um valor X. E ao final desse dia, o balanço desse banco não pode ficar negativado, porque isso evita com que aconteça alguma coisa no overnight, esse banco venha quebrar de forma inesperada, então ele sempre vai ter que terminar com o seu balanço positivo. E para que isso aconteça, você vai ter sim um empréstimo entre os bancos, que é utilizado através dessa taxa CDI. Geralmente ela é muito próxima da taxa Selic, digamos que a Selic hoje está em 13,75, a taxa CDI vai estar ali próximo de 13,65, então um pouco mais abaixo ali, que vai ser essa taxa CDI. E ela é utilizada basicamente também para você ter uma referência de rentabilidade de outros investimentos. Então geralmente você vai ver que tem um CDB que rende 100% do CDI, uma LCA que vai render 90% do CDI. Sabendo isso daí, você vai ver que sempre essa taxa CDI ela vai estar muito próximo da taxa Selic. Então, se você quer saber, por exemplo, quanto que tem um rendimento de um CDB que rende 100% do CDI, ela não rende 100% ao ano. Ela vai render 100% da taxa CDI, que é muito próxima da taxa Selic. Então, como a gente está vendo esse vídeo agora, no momento que eu gravo aqui, a taxa Selic vai estar em 13,75. Então, um CDB que rende 100% do CDI vai estar rentabilizando aproximadamente 13,65% ao ano. Sabendo agora o que é uma taxa CDI, a gente vai para um CDB. O CDB nada mais é do que um certificado de depósito bancário. Muito provavelmente você saiba como funciona um empréstimo que você vai lá no banco, fala com o seu gerente, ele vai te emprestar um dinheiro e cobrar uma taxa de juros para isso. O CDB nada mais é do que você emprestar um dinheiro para o banco para ele conseguir utilizar esse dinheiro para emprestar para outras pessoas. Então é muito mais fácil você entender que é praticamente o papel oposto do que você está acostumado
das pessoas irem no banco e pegar um empréstimo, um dinheiro. Quando você tem um dinheiro sobrando e você quer ganhar uma taxa de juros por isso, você empresta esse dinheiro para o banco. Então, basicamente, todas as formas que você vai ter de renda fixa ali, a renda fixa nada mais é do que empréstimos ali que você vai realizar e você vai receber uma taxa de juros para isso. Você vai ver também depois no Tesouro Selic, Tesouro Direto, vários tipos de investimento ali que você vai ter no Tesouro. Você empresta o dinheiro para alguém e ele vai te devolver uma taxa de juros por isso. Isso é basicamente como funciona a renda fixa, não só aqui no Brasil, mas também no mundo todo. E o que seria uma LCI ou LCA? Você que já investe em corretoras ou em bancos, você talvez veja essas opções de investimento, que é uma LCI ou uma LCA. Bom, lembrando aqui, LCI é uma letra de crédito do imobiliário e uma LCA é uma letra de crédito do agronegócio. Geralmente, quando você empresta esse dinheiro para o banco, ele pode emprestar com finalidades específicas, ou seja, tanto da parte imobiliária quanto da parte do agronegócio. Então, ele vai ter alguns benefícios para emprestar para esses ramos, porque eles são setores muito importantes da economia que o governo gosta que tenha estímulos, porque isso acaba elevando bastante o PIB e melhorando bastante a economia. Então, ela vai ter isenção de imposto de renda, por exemplo, para a pessoa física, quando você faz o investimento em LCI ou LCA, porque você está injetando realmente dinheiro ali na economia, fazendo com que cresça o PIB propriamente dito. Ah, e lembrando, o CDI era uma taxa de referência, você não consegue investir, por exemplo, em CDI. Você vai conseguir sim investir em CDB, um LCI ou LCA, mas o CDI não. Ele só é uma taxa utilizada interbancário, ou seja, entre bancos ali. A pessoa física não consegue investir, por exemplo, vou investir num CDI. Não, ela só é uma referência para que você tenha outros investimentos para facilitar bastante isso daí. E você deve estar se perguntando, mas por que você vai emprestar dinheiro para o banco, sendo que ele é o detentor de boa parte do dinheiro que você encontra ali na economia e tudo? Pensa comigo, o banco consegue emprestar dinheiro a uma taxa de juros muito alta, porque ele tem uma certa relevância, uma certa credibilidade no mercado financeiro. Então, se você conseguir chegar num banco, falar com o seu gerente, ele vai conseguir um empréstimo para você cobrando uma taxa de 30% ao ano. Um exemplo. Por que ele só consegue emprestar para você ali pagando, digamos, 10% ao ano? Qual que é essa discrepância? Porque ele tem muito mais crédito do que você, uma pessoa física, ele uma pessoa jurídica, tem o governo ali que pode auxiliar ele caso aconteça alguma coisa, então ele consegue cobrar com uma taxa muito mais alta do que ele consegue repassar esse dinheiro. E os bancos ganham praticamente com essa discrepância, com esse spread que você vai ter ali de taxa de juros. Ele capta um dinheiro pagando 10% e consegue emprestar novamente esse dinheiro cobrando uma taxa de 30%. Então ele consegue ganhar esse spread ali que ele vai encontrar de 20% dos investimentos. E isso acaba sendo bastante lucrativo para os bancos. E para você que está começando também no mercado financeiro, você talvez encontre a sigla LC. E o que é uma LC? Uma LC basicamente é a mesma coisa que você vai ter de um CDB. Você vai emprestar o dinheiro. Só que ao invés de você emprestar para uma instituição bancária, você vai emprestar para uma instituição financeira. Ou seja, aquelas financeiras que somente trabalham com empréstimos de dinheiro. A diferença principal que você vai ter dos bancos é que os bancos ele têm várias formas de renda, eles vão ter ganhar não mais agora, por exemplo, mais TED, anuidade de cartão e outras coisas mais, então ele vai ter várias fontes de renda. Já uma financeira, ela basicamente vai ganhar o dinheiro ali realizando empréstimo para outras pessoas. Então as LC costumam rentabilizar um pouquinho mais, você ganhar um pouquinho mais de dinheiro, porque ela vai oferecer um risco maior também, pensando que o banco vai ter várias fontes de rendas e a financeira vai ter somente uma, que é através desse spread que ela realiza com empréstimos para as pessoas físicas. E você se pergunta, eu emprestando esse dinheiro, eu tenho alguma garantia, alguma segurança, alguma coisa assim? E aí entra outra sigla do mercado financeiro que talvez você tenha ouvido falar, que é o FGC, é o Fundo Garantidor de Crédito. E o que seria esse Fundo Garantidor de Crédito? Ele é uma instituição privada criada por bancos, então os bancos vão colocar uma renda ali para ajudar o sistema financeiro caso aconteça alguma coisa e também para honrar algum banco, alguma instituição financeira que venha quebrar que esteja coberta ali pelo FGC. Então digamos que eu coloque ali 100 mil reais em um CDB de um banco X. E esse banco X, com o passar dos anos ali, ele tem um problema financeiro e quebra. E você está com esses 100 mil investidos ali e ele rentabilizou 50 mil ao passar dos anos ali. O que aconteceria com esse dinheiro? Esse dinheiro iria permanecer no banco, essa instituição, o FGC, iria fazer análise
desse dinheiro, ver todas as pessoas que estavam ali dentro daquele banco e iria fazer o pagamento daquelas pessoas ali, podendo variar ali em torno de 1 até 4 meses ali para você receber aquele dinheiro. E lembrando que você tem sim que analisar quais empresas que são cobertas pelo FGC, porque geralmente são instituições financeiras bancárias, porque são os bancos que pagam essa garantia ali. Mas outras instituições você talvez não tenha essa segurança. Quanto que você consegue deixar coberto pelo FGC? Bom, então você vai ter 250 mil cobertos pelo FGC por instituição financeira e até 1 milhão por CPF. Então, se você tiver 250 mil em cada banco ali, somando, né, em 4 bancos, 1 milhão de reais, você estaria totalmente coberto. Só que se você passar disso, você não está coberto. E lembrando que esse 1 milhão ali que você tem disponível, caso você utilize, ele venha renovar só depois de 4 anos. Ou seja, se eu utilizei hoje esse meu dinheiro aqui, eu estava numa instituição bancária, quebrou, eu recebi 250 mil, depois disso aí, eu só tenho mais 750 mil de crédito para conseguir receber pelo FGC. E ao passar de 4 anos, aí sim eu consigo retomar aquele meu crédito ali de 1 milhão de reais. E não é muito normal você ver instituições bancárias quebrando e tudo, porque você tem bastante controle dentro dessas instituições, quanto o Banco Central, como o CVM ou qualquer outra coisa do tipo. Então, as instituições financeiras são muito bem controladas, muito bem geridas e é muito difícil você ver a instituição quebrando assim diariamente. Então, quando você for investir, pesquise, analise e veja para você colocar o seu dinheiro em alguma coisa que seja rentável, que você tenha mais credibilidade, não colocar num banco que está pagando 150% do CDI, sendo que talvez você perca esse dinheiro porque você vai deixar ele parado depois com o FGC, vai ter uma burocracia para você receber esse dinheiro de novo. Então, não conte com o FGC, mas saiba que sim, o seu dinheiro está protegido e caso aconteça alguma coisa, se for através de uma instituição bancária, você consegue reaver esse dinheiro. E se você já investe através de corretoras, talvez você já tenha ouvido seu assessor te recomendar alguma coisa do tipo, que são os chamados COIs, que são certificados de operações estruturadas. E o que significa isso daí? Ela é uma renda fixa um pouco híbrida, porque você vai ter alguns cenários em que você vai ganhar o dinheiro e alguns cenários que você talvez não vai ganhar nada, só vai reaver o seu valor principal. E o que são essas estruturas? Digamos que você coloque ali o seu dinheiro dentro desse COI e você fica com ele com um prazo de 5 anos e o valor mínimo para você colocar seja de 10 mil reais. E se a taxa de juros nesse período subir, digamos, 5%, você ganha um valor X ali que ele vai determinar. E caso a taxa de juros não suba ou caia, você só vai receber o seu valor principal. Eles geralmente não são bons investimentos, você tem que procurar muito para você achar um COI realmente que vale a pena, porque geralmente se você não tem aquela rentabilidade, se você não consegue ter aquele cenário positivo para que você ganhe, o seu dinheiro vai voltar para você, só que você vai ter sim prejuízo se você contar que teve inflação naquele período, né? Então você vai ter o prejuízo da inflação, mesmo você tendo o seu dinheiro de volta. Então eles geralmente não são bons investimentos, você tem que procurar bastante para você achar um COI realmente que vale a pena, mas eles também são sim uma ferramenta de investimento através de renda fixa. E lembrando que geralmente eles são ilíquidos, ou seja, você não consegue sacar esse dinheiro durante esse período, você não consegue se desfazer da posição e eles têm um valor um pouco mais alto caso você queira entrar nesses investimentos. E lembrando que também não é uma rentabilidade garantida porque você vai ter um cenário positivo e um cenário negativo. Caso aconteça um cenário negativo, muito desses COIs vai sim retornar o dinheiro para você, o principal ali, mas você não vai ter rentabilidade nenhuma. Aí vai de você ver se vale a pena você investir, deixar o seu dinheiro ali parado, esperando aquele cenário, ou colocar em alguma outra coisa que você tenha rentabilidade garantida ali, ou que você tenha mais certeza de ter um rendimento positivo. Bom, então era isso. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha entendido realmente como é que funciona a renda fixa, que ela é basicamente empréstimo que você vai fazer para as pessoas e ter uma taxa de juros para isso. E se você curtiu esse conteúdo, clique aqui embaixo, se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe, porque isso me ajuda bastante. Isso faz com que eu entenda que o vídeo está sendo relevante, ajudando mais pessoas, e também o YouTube entregue ele para mais pessoas, fazendo com que a gente aumente as pessoas que investem no mercado financeiro. E não se esqueça, se você quiser ter um conteúdo diário sobre o mercado financeiro, me acompanha no Instagram também, que lá eu posto conteúdo todos os dias, que vai ajudar bastante você que está começando nessa jornada.